Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro, da área de Línguas Indígenas da Universidade de São Paulo, e neste vídeo vamos apresentar a vocês a segunda parte da lição 9 do Método Moderno de Tupi Antigo. Muito bem, eu convido então vocês a lerem comigo novamente o início desta lição para vermos algumas novidades gramaticais que aqui aparecem. Vejam, nós temos aí no início da lição escrito o seguinte: Ibaka sobe, Guaraci overab. O céu está azul, o sol brilha. Vejam esse verbo brilhar aí, verab. Ele está presente em muitos nomes na toponímia brasileira. Um deles, por exemplo, é Uberaba, nome de uma cidade de Minas Gerais. Uberaba, quer dizer, água brilhante. O verbo beraba, então, é brilhar, né? O significado dele. Por exemplo, temos também o topônimo Sabarabuçu. Sabarabuçu é Tessá Berabuçu. Tessá no sentido de gemas, de pedras preciosas. Na verdade, Tessá significa olho, né? Olhos brilhantes, Ussu, grandes. Pois é, nós temos aí então Sabarabuçu. Com o tempo, essa palavra Ussu caiu e ficou somente Sabará. É assim que essa localidade é conhecida em Minas Gerais, Sabará. Pois é, outra novidade que nós temos nesta lição, Guiraim Ibak Pesetá. Vejam então aqui uma novidade muito importante. Guiraim. Nós temos aqui o sufixo de diminutivo em tupi. Em tupi, então, o sufixo de diminutivo é in, certo? E o sufixo de aumentativo é guaçu ou ussu. Então vejam, guiraim, guiraim, passarinho. A palavra que está aí, o substantivo que aí está, é o substantivo pássaro. Guiraim, passarinho. Itá, pedra. Como é que nós fazemos o diminutivo de Itá? Itaim, pedrinhas. Isso é nome de um bairro de São Paulo, né? Pedrinhas. Outro exemplo, pitanga. Observem que pitanga termina com o sufixo a. Então vejam, pitanga perde o sufixo a e o sufixo in. Ele vai então perder a oclusiva glotal. Pitanguim. O aumentativo em tupi antigo é muito simples. A forma uassu vai junto de substantivos que terminam em vogal, vogal tônica, certo? E a forma ussu vai com substantivos que terminam em a, átono. Aí o a átono cai e nós colocamos o ussu. Vejam então o exemplo. Kunumim, kunumim. Nós temos aí uma vogal tônica, né? Aí então, para nós formarmos o aumentativo, nós temos somente que acrescentar o açu ou guaçu, que é uma forma que foi também um som que foi aí acrescentado pelos colonizadores. Na verdade, a forma
mais correta seria Uaçu, mas a forma Guaçu também foi muito usada sempre. Então, Cunumim-Uaçu ou Cunumim-Guaçu. Agora observe uma coisa, nós não temos aqui propriamente um aumentativo. Cunumim-Guaçu ou Cunumim-Guaçu quer dizer rapaz. Rapaz não é aumentativo de menino, né? É uma outra, são coisas diferentes, não é? Rapaz e menino, certo? Nem sempre o sufixo de aumentativo produz alguma palavra que será aquela primeira coisa em grau maior, né? Não é bem assim que acontece, mesmo em português não é assim que acontece. Vejam agora a palavra igara, canoa. Canoa termina em A, átono. Nós tiramos o átono agora e colocamos, em vez de Uaçu, colocamos só Uçu. Igaruçu. Igaruçu não é um canoão, não é uma canoa grande. Igaruçu é um navio, é uma coisa diferente, certo? Mais exemplos. I quer dizer rio. Iguaçu ou Iguaçu, o riozão, o Rio Grande. Isso está presente na toponímia brasileira. A grande catarata do Iguaçu, o rio Iguaçu, né? Que deságua lá no rio Paraná, formando um dos mais lindos lugares do mundo, das mais lindas cachoeiras do mundo, certo? As cataratas do Iguaçu, Rio Grande. Agora vejam a palavra taquara. Taquara termina em A, átono. É um sufixo nominalizador. Quando receber o aumentativo, cai esse A e nós acrescentamos somente o Su e não o Açu ou Guaçu. Então, taquara com o Su, taquaruçu. Taquaruçu, certo? E não taquarauaçu, não. Taquaruçu. Muito bem. Vamos voltar para a nossa lição. Vamos ler mais um pouquinho a nossa lição e ver aí uma outra novidade. Na segunda linha, então, nós estávamos lendo Guiraim etá e bacpeovevé. Muitos passarinhos no céu voam. Esse verbo vevé deu em português o nome de um peixe, o chamado peixe voador. Vevé significa voar. E nós temos em português um peixe que da Amazônia, ele sai da água e ele vai ficar no ar durante alguns segundos, parece que está voando. Então ele é chamado de piravevé, o peixe voador. Outro nome que aparece na nossa história, que leva a esse bebê, é o nome do padre Leonardo Nunes. É o nome que os índios deram a ele, de Avaré Bebé. Avaré Bebé, o padre voador. Esse padre Leonardo Nunes, ele era conhecido pela sua agilidade. Ele realizava os trabalhos apostólicos muito rapidamente, ia de um lugar para outro com muita rapidez, voltava logo. Então os índios o chamaram de Avaré Bebé, padre voador. Muito bem. Na terceira linha, vocês têm uma coisa que deve ser explicada. Itive tucuruvi itaarivo. Vejam, itaarivo. Em tupi nós temos duas formas que traduzem sobre. Tá bem? Ari e arivo. Ari é um sobre pontual. Por exemplo, o
macaco está sobre a pedra. Pontualmente. Agora, se eu disser os gafanhotos estão sobre a pedra, eu não vou usar a forma are, eu vou usar a forma arbo. Arbo expressa dispersão, difusão. Então nós temos o are, o sobre pontual, e nós temos o arbo, o sobre difuso, certo? Em português isso é traduzido muitas vezes por sobre. Então os gafanhotos estão por sobre a pedra, para dar essa ideia de difusão, tá bem? Mas em tupi antigo, então, são duas formas diferentes que vão ser usadas para expressar essas ideias diferentes. Está bem? Bom, para terminar a nossa lição, nós vamos falar então de uma outra coisa importante, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronome pessoal, então, do caso oblíquo em português, são me, mim, certo? Do caso reto, eu. Caso reto são os pronomes que funcionam como sujeito. Eu te vejo. Eu, pronome pessoal do caso reto, sujeito. Te. O te só pode ser usado como objeto, ele não vai poder ser usado como sujeito, né? Eu te vejo. Eu vejo a ti. Pois é, os pronomes pessoais, então, do caso oblíquo, em tupi, eles vão ser usados com posposições, como, por exemplo, supé. Vejam, então, aí, ó. Che supé. Para mim. Para mim. Eu posso falar che supé. Para mim. Pedro me vê. Pedro xerepiac. Nós não vamos ver isso agora, isso é um assunto para uma próxima aula, mas vejam aqui um caso de uso do pronome pessoal do caso oblíquo com posposição. Ó. Che supé. Para mim. Essa forma também pode ser usada de uma outra maneira. Em vez de che supé, nós vamos tornar o supé uma forma mais breve, che pé. Assim como nós temos você em português e temos se, né? Você viu? Você viu? Nós temos em tupi também a forma breve pé. Então, che pé, para mim. Esse chepé aí acaba dando então a forma chebe, certo? Então chebe é a mesma coisa que che supé. Vamos ver os outros pronomes como é que ficam? Inde supé, para ti, para você, vai ficar na forma então indebe, certo? A forma breve, uma forma breve do supé, indepé, indebe. Agora, na terceira pessoa, nós não podemos fazer isso, certo? Não vamos poder fazer isso. Então, vai ficar i com supé. Como vocês sabem, o S depois de um i, ele vai assumir a forma, o som X, né? I chupé. I chupé. Ore supé, orebe, yandé supé, yandebe, pen supé. Como nós temos aí nasal, ó, vai acontecer que esse pé aí vai se nasalizar, vai ficar PM. Acé supé, para a gente, acebe, certo? Então, por exemplo, eu dou comida para você. Ai me tembi u indebe.
para você, para ti. Certo? Por exemplo, eu falo a ele. Anh e chupé. A terceira pessoa com i não admite, então, que nós abreviemos a forma supé. Certo? Eu falo a você, eu falo a ti. Anh indebe. O Anchieta nos diz que essa forma indessupé, chesupé, era para pessoas assim mais distintas, né? Pessoas mais velhas que falavam assim. Era uma forma até mais aristocrática de falar, né? Digamos assim. Mas a forma resumida, shebe, indebe, era a mais usada, tá bem? Então eu falo a você, anh indebe. Eu dou a roupa para vocês. Aime aoa pm para vocês. Muito bem. Ficamos então por aqui e até a nossa próxima aula.